Se você quer saber se o PAC recentemente divulgado pelo Banco do Brasil afeta a ação que você tem em curso, ou se ele impede o ajuizamento de ações futuras, ou mesmo se você pode ser impedido de aderir a esse PAC por conta de uma ação que você tem em curso, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, como vamos? Tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Lucas Santos aqui da Mendonça Santos Sociedade de Advogados, e hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com vocês sobre o tão aguardado, tão esperado Plano de Adequações de Quadro do Banco do Brasil, o PAC, que foi recém-emitido, recém-divulgado aí pelo banco. Nesses 2 dias foi um debate muito interessante aqui no escritório, porque eu, meu pai, Dr. Wellington, o restante da equipe, a gente teve a oportunidade de analisar mais ou menos a fundo esse plano. A gente viu que não tem grandes peguinhas, mas ainda assim a gente tenta responder aquelas dúvidas que tendem a ser as mais comuns, aquelas que normalmente são as mais homogêneas, que chegam aqui no escritório às dezenas aqui todos os dias, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiramente, é importante lembrar que esse plano, diferente de outros aí que foram editados lá em 2015 e 2016, não é um plano exclusivo de demissão ou de desligamento incentivado. Ele também é um plano de adequação de quadros. Significa que é uma tentativa do banco enxugar um pouco aquelas unidades que tenham excedentes e realocá-los em unidades que eventualmente tenham vagas abertas, tá bom? A gente viu que a pancada maior veio para as agências bancárias, né? De novo, a exemplo do último PAC, a gente teve aí uma conversão de um grande número de agências bancárias em postos de autoatendimento, houve alguma criação ali de outras agências, coisas do tipo, mas não compensa provavelmente o número de comissões aí que vão ser extintas aí em agências bancárias, né? Até por conta disso, é esperado também uma judicialização contra descomissionamentos de colegas que já tenham muitos anos de comissão. É esperado uma judicialização nesse sentido, aí, de preservação, especialmente salarial, de alguns colegas que com certeza vão ficar desamparados, tá bom? Mas dito isso, é sempre bom lembrar agora, já indo aqui para o foco aqui normalmente que é dos nossos clientes, que efetivamente trabalha normalmente nas diretorias, direção geral, diretoria de tecnologia, no que isso aí impacta especialmente nas ações que vocês têm, tá bom? E a primeira pergunta é: Lucas, eu tenho ação em curso, isso prejudica a minha ação? E a resposta é não. Uma adesão que vocês façam, tá, eventualmente para serem removidos, ou uma adesão que vocês façam para se aposentarem, se desligarem e para que vocês façam jus a essa indenização que o PAC prevê, não prejudique em nada a sua ação. Tá? Não existe nada na lei, não existe nada no regulamento que aponte que vocês de alguma forma estariam abrindo mão de algum direito ou prejudicando a posição que vocês tenham na demanda de vocês, independente da etapa em que essa demanda esteja, seja ela inicial, seja ela, por exemplo, uma ação já de execução, de discussão de cálculos. Então, aqueles que tenham interesse em aderir a esse PAC e que tenham ação em curso, não tem nenhum temor, tá bom? Porém, ela gera efeito sim. Primeiro, se vocês estão em 8 horas até hoje, aderem ao PAC e saem do banco, naturalmente ela coloca um termo final na sua ação. As horas extras vão ser apuradas tão somente até aquele momento. Ele também gera a possibilidade, mas aí a tendência é que vocês não possam pedir isso na ação que vocês têm atualmente em curso, mas ele gera a possibilidade de pedir que as horas extras que vocês ganhem gerem reflexos na indenização a qual vocês terão direito por conta do PAC, tá bom? A gente tem aqui especificamente, o número é longo demais, mas vou falar aqui para vocês. No item 1.3.2.2.1.2 da IN que regula o PAC, diz que as horas extras também entram na base de cálculo do salário que vai refletir na indenização que vocês têm direito a receber. Significa que se vocês têm um salário de 10 mil, e só para fins de exemplo, vão ter direito a 10 salários, vocês vão ter uma indenização de 100 mil reais. Agora, se o salário de vocês, somado com as horas extras, der 15 mil reais, isso aí gera um aumento de 50% na sua indenização. Então você não ganharia mais 100 mil, você ganharia 150 mil reais. Então torna-se um pedido possível de ser feito, tá bom? Esse é um efeito que o PAC trouxe em cima daqueles que tenham reconhecidos judicialmente horas extras ou outras verbas de natureza salarial, tá bom? Lucas, não tenho ação em curso.
tá? Pretendo ajuizar demandas contra o banco e tudo mais, porém ainda não o fiz. E aí, posso aderir ao PAC? Isso é uma pergunta muito relevante e da nossa análise a gente entende que você pode sim aderir sem medo ao PAC, tá bom? O que ocorre? Depois da reforma trabalhista, que ocorreu em novembro de 2017, criou-se uma nova norma lá na CLT, lá na Consolidação das Leis do Trabalho, que são as normas que regem a relação de trabalho de vocês. Essa norma é o artigo 477B da CLT. Eu vou ler aqui com vocês, mas fiquem tranquilos que a gente vai dar uma explicadinha depois. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, o PAC também é um plano de demissão incentivado, um plano de desligamento incentivado. Dessa forma, por essa norma que eu estou lendo aqui para vocês, que a gente acabou de passar, em tese, vocês, caso aderissem, caso optassem por essa indenização, vocês estariam abrindo mão de cobrar qualquer coisa do Banco do Brasil. Sejam horas extras, anuênios, diferenças de aposentadoria, o que quer que seja, vocês estariam de mãos atadas. Aceitou a indenização, deu quitação plena do seu contrato de trabalho, tá bom? Felizmente não é o caso, porque o próprio artigo legal ele faz essa ressalva. Esse plano tem que estar previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, que são as normas que o banco negocia com o sindicato. O acordo coletivo é o que o banco negocia com o sindicato local, aqui do DF especificamente no nosso caso, e a convenção coletiva de trabalho é aquela que as categorias terminam celebrando, tá bom? Isso aí normalmente é celebrado com a CONTEC, com a CONTRAF, com as confederações, normalmente a nível nacional. E nós analisamos a fundo todos os acordos normativos coletivos que estão valendo e nenhum deles traz essa previsão. E qual que é o fundamento desse artigo, dessa forma, dessa necessidade de haver a presença desse plano de demissão incentivada dentro de uma norma coletiva? É que o sindicato tenha participado da sua edição. Significa que a quitação do contrato de trabalho só vai acontecer se a empresa tiver chegado até o sindicato e negociado os termos. Olha, sindicato, eu tenho interesse em fazer esse desligamento, mas depois eu não quero ser cobrado novamente, então eu vou pagar 15 salários. Aí vem o sindicato, não, com essa cláusula eu quero que sejam 20 salários, você vai me dar uma estabilidade aqui, você vai me dar um valor daqui. Então a ideia dessa norma é estimular essa negociação e desde que ela exista, que ela permite, ela tem esse efeito de liberar o Banco do Brasil de qualquer cobrança que vocês vão ter futuramente. Felizmente não é o caso. Então a adesão, até mesmo para aqueles que pretendam ainda ingressar com ações, pode ser feita sem medo, tá bom? Também não existe nada no regulamento que impeça o ajuizamento de ação ou que diga que vocês estão dando algum tipo de quitação em relação aos direitos que vocês porventura tenham aí pendentes, que porventura vocês tenham interesse de cobrar, exemplo de horas extras, anuênios, essa coisa toda, tá bom? O que há na norma, e não só aqui no regulamento, mas nos próprios, no site interno do Banco do Brasil, no Perguntas e Respostas sobre o PAC, é justamente uma demonstração de que o banco vai procurar aumentar, alargar a via da conciliação para aqueles que tenham esses direitos pendentes. Então é provável que se você é alguém que potencialmente tem direito a horas extras, o banco talvez te procure por meio de uma CCP, de uma CCV, para te fazer uma proposta. Se você tem direito a anuênios, é provável que o banco te procure para fazer essa proposta. Mas isso não é algo relacionado à indenização que vocês receberiam aqui por ocasião do PAC. Não, isso seria algo a mais. Então significa que se vocês ganhassem 100 mil de indenização e fizessem um acordo com o Banco do Brasil de hora extra, por exemplo, de 50 mil reais, vocês ganhariam 100 mil reais de indenização e mais 50 mil desse acordo relativo à quitação dessas suas horas extras, tá bom? Então, resumindo aqui, quem não tem ação ainda, não há necessidade de temer que uma adesão a esse PAC recente, vá de alguma forma prejudicar uma pretensão futura que você tenha. Mas aí uma outra dúvida que é muito comum. Lucas, eu tenho ação em curso. O banco pode, por conta disso, impedir a minha adesão? Impedir a minha aposentadoria? E a resposta, gente, é não.
Isso é uma atitude discriminatória, tá? Absolutamente vedada em lei, absolutamente odiada na justiça, e naturalmente o banco não ia dar um tiro no pé dessa forma, de editar uma norma que basicamente estaria pedindo para ser judicializada, tá certo? Então não existe nada na norma que impeça a sua manifestação de interesse e posterior homologação pelo Banco do Brasil do seu eventual desligamento com o pagamento da indenização. O que não quer dizer que o Banco do Brasil seja obrigado a acatar todas as manifestações de interesse. Logo no começo, na norma 1.2.1, salvo engano, o banco já deixa muito claro que a simples manifestação de interesse não é suficiente para garantir o teu desligamento. Além do banco checar todas as formalidades, se você está dentro do público-alvo, se nos critérios de desempate você está melhor ou pior do que alguém, o banco também vai avaliar isso aí sob o ponto de vista da conveniência administrativa. Significa que se daqui a alguns meses o Banco do Brasil der um lapso, ele mudar de ideia, falar, ixi, o seu setor, eu achei que estava com vaga excedente, mas na verdade ele tem vagas abertas, tá? Então ele está defasado. Significa que ele pode voltar atrás. Ele não tem obrigação de homologar e efetivamente fazer o seu desligamento com base nesse pagamento, tá bom? E aqui a gente já entra, talvez, acho que no último ponto relevante, especialmente para os colegas que estão em diretoria, nas quais existam a mesma comissão em jornadas de 6 e de 8 horas. Muita gente me perguntou, Lucas, para essa questão de apuração dos excedentes na minha diretoria, na minha unidade, hoje eu estou em 6 horas, significa que serão contados apenas os excedentes em 6 horas? Não. O Banco do Brasil, dentro da SN, no seu item 1.2.3.3, já dispõe de forma muito clara que, para uma mesma comissão, os excedentes ou as vagas abertas serão agrupadas independente da sua jornada ser de 6 ou de 8 horas. O que faz sentido, tá, gente? Dado que o banco, na verdade, ele está num movimento muito claro de diminuir ao máximo aqueles que ainda permanecem em jornada de 8 horas e permanecer apenas com colegas, aí paulatinamente vai chegar nisso aí, permanecer em colegas trabalhando apenas 6 horas por dia. E o último ponto, gente, esse é absolutamente relevante. Esse PAC, ele é bem diferente dos PAs anteriores, dos PAs anteriores, justamente porque ele não traz uma adesão irrestrita, ele tem um público-alvo bem definido. Anteriormente, qual que costumava ser o público-alvo do banco? Colegas que já tinham condições de se aposentar, colegas que já estavam recebendo benefício do INSS, ou seja, normalmente um público que já tinha mais tempo de casa, que custava para o Banco do Brasil, eram funcionários mais caros e que, portanto, o banco tinha sim um interesse que de repente eles se aposentassem, ainda que de forma um pouquinho precoce, alguma coisa do tipo. Não é o caso desse PAC. Esse PAC, ele está condicionando eventuais saídas de unidades, seja por desligamento ou seja por remoção, à existência de excedentes. Tá? Significa, na verdade, que você só pode pleitear a sua saída, na verdade ela só vai ser deferida se na tua unidade estiver sobrando gente. E aí é do interesse do banco, naturalmente, adequar esse quadro, tornar de novo proporcional a quantidade de funcionários ali àquela que estava prevista para aquele setor. Então, meus amigos, para resumir, quem tem ação em curso não deve temer nenhum tipo de prejuízo por conta da adesão a esse PAC, seja manifestação de interesse, seja desligamento, seja remoção, tá bom? O mesmo vale também para aqueles que não têm ação em curso, mas assim pretendem fazer eventualmente. Esse PAC não está trazendo nenhuma quitação de direitos que impeça o ajuizamento de uma ação futura de qualquer natureza, tá ok? Então, meus amigos, é isso. Como sempre, espero ter tirado as dúvidas mais relevantes que sempre surgem nesse momento. É muito comum que todo mundo fique um pouco alvoroçado, até ansioso para ter um pouquinho mais de informação. Então isso aqui está vindo dentro desse nosso compromisso da Mendonça Santos, em passar uma boa informação, em tranquilizá-los nesse momento que certamente gera muita ansiedade. Vamos deixar aqui embaixo para mostrar as nossas fontes, o link para as normas coletivas do Banco do Brasil, que mostra que o sindicato não teve nenhum tipo de negociação de ingerência em cima desses planos de desligamento. Vamos deixar a norma da CLT também, o artigo 477B, para que vocês façam a leitura de vocês. Mas, em conclusão, acreditamos que vocês estejam relativamente tranquilos, tá? Para uma adesão dessa, sem nenhum tipo de prejuízo, sem nenhum tipo de temor. Tá ok?
E, naturalmente, ficamos à disposição de vocês aqui nos nossos canais de contato, que estão aqui na descrição do vídeo, principalmente pelo nosso WhatsApp, costuma ser a forma mais ágil de alcançá-los, mas também aqui pelos comentários dos vídeos, onde vocês tentarem nos alcançar, a gente vai fazer de tudo para bem atendê-los, tá ok? Como sempre, um prazer, meus amigos. Tchau!